O conceito de esquizofrenia é bem curioso desde a sua origem, pois ao longo da história foi encarada de diversas maneiras, porém foi apenas em 1852 que o cientista Benedict Morel criou o termo demência precoce para o quadro clínico da época. E então, foi apenas em 1907 que Eugene Bleuler criou o termo esquizofrenia, assim, descrevendo seus subtipos e transtornos de forma mais precisa e correta. Temos alguns artistas importantes diagnosticados com esquizofrenia. Podemos citar o Roger Barrett, criador da banda Pink Floyd, e também o pintor Louis Vine, muito famoso por criar quadros de gatos psicodélicos e extremamente coloridos, ficando assim depois de desenvolver esquizofrenia após o falecimento de sua amada esposa. Vale ressaltar que durante muito tempo, os diagnosticados como loucos eram submetidos a torturas e formas de tratamento agressivas, e mesmo após uma luta antimanicomial ainda existem resquícios de toda essa desumanização. Aqui veremos alguns exemplos de como a arte pode auxiliar na vida e no tratamento da chamada loucura. Eu trabalhava 30 horas semanais. Então, para CAPES, eu particularmente acho muito pesado. Né? Os casos de CAPES são casos muito graves. Caso de CAPES não chega na clínica. É muito difícil você chegar com pacientes tão crônicos. Então, já era um perfil de paciente muito pesado, 30 horas era bastante coisa. E no final do ano, no segundo semestre do ano passado, o CAPES que eu trabalhava, a coordenação da saúde mental do município era da prefeitura. E ela passou a ser de MOES, ou seja, privatizou a coordenação da saúde mental. E aí a gente perde muita autonomia. Eu tinha autonomia de trabalho do tipo, eu fazia a minha agenda, eu definia quais pacientes eu atendia individualmente, quais não, onde tinha grupo, onde não tinha. Eu não atendia apenas pacientes das regiões que eu era responsável, eu expandi os atendimentos para outros colegas que não psicólogos, como são equipes multidisciplinares. E aí, quando veio a SOS, teve uma pegada de produtividade muito forte. Então, assim, você não atende individual, você atende em grupo, porque a gente precisa fazer volume. E aí, foi se distanciando muito do que eu acredito. Então, o grande objetivo do CAPES é tratar, reabilitar e socializar. Então, todas as propostas eram propostas voltadas para a socialização. Então, tinha um monte de atividade. Tinha atividade física com educador físico, tinha um monte de atividade proposta por terapeuta ocupacional, que eram atividades ou manuais, enfim, ou atividades com corpo, tinha um espaço de convivência dentro do CAPES, então tinha televisão, tinha filme, tinha uma sala que era a sala de artes, que era a sala onde tinham todos os materiais para desenho, para recorte, para pintura, para costura. Tinha um monte de oficina para ensinar um ofício. Então, assim, tinha oficina de costura para aprender a mexer na máquina de costura. Tinha oficina para fazer pipa, papagaio. Pipa. Então, para fazer pipa. Tinha oficina de culinária, então os pacientes aprendiam a cozinhar. E aí tudo aquilo que era produto que poderia ser vendido, também era vendido e revertia essa renda para os próprios pacientes. Porque essa questão da inclusão social é o mais importante no tratamento como um todo. Né? Não é só medicar o paciente e deixar o paciente estável, que erroneamente algumas pessoas acham. Mas é um paciente que precisa aprender a andar de ônibus, é um paciente que precisa aprender a frequentar os lugares, que pra gente é uma coisa tão rotineira, mas que é trivial, mas o paciente precisa aprender a ir no supermercado, a contar dinheiro.
né? Então, teve uma época que... E aí vem toda a questão, né? De uma discussão em relação à política pública, que eu acho que é também importante de falar, que é o investimento público, né? Nesse tipo de equipamento, que tinha uma verba que o CAPES recebia. Então, a gente alugava, fretava ônibus, já fizemos viagem para praia, para os pacientes irem para praia, passar o dia na praia. Diadema para Santos é perto, né? Razoavelmente perto. Para passar o dia na praia. A gente usava muito o que tinha no município. Isso também é importante. A conexão que um equipamento faz com outros do município. Então, o clube público, que tem piscina, que tem aula de dança, que tem aula de pilates. Então, a gente também colocava os pacientes inseridos nesse tipo de serviço público. Então, tinha o dia lá no verão, íamos todo mundo para a piscina. Então, aí os funcionários a quem acompanham. E são pacientes que precisam de orientação, às vezes, para se trocar, né? Para se alimentar, a maioria não. Mas a ideia do CAPES é isso. A ideia do CAPES é fazer essa inclusão social dentro do município que a pessoa tá. Tem muitos profissionais que não se apropriaram dos conceitos da reforma. Então, que vem com uma proposta muito antiquada, e eu acho que a gente pode falar até que desumana, de contenção mecânica de paciente, de que paciente em surto é paciente que não pode ser acolhido pelo CAPES, é um paciente que tem que ir para o hospital. E aí o que acontece no hospital? Super medica o paciente para ele acalmar, é claro que ele acalma, porque ele fica sedado praticamente, e aí você contém a crise, né? E essa não é a proposta da reforma, né? A proposta da reforma é você acolher a crise, entender por que ela acontece, né? A proposta, ela vem em linha de assim, a medicação é importante? É claro que a medicação é importante, tem uma questão química envolvida que pode ser suportada por medicação, mas não só a medicação. A gente fazia muitas coisas, do tipo assim, árvore de Natal. Teve um ano que eu fiquei responsável pela árvore de Natal. E a ideia é que toda árvore fosse construída pelos pacientes. Então, a gente fazia as oficinas da árvore de Natal. Então, eu tinha lá um horário durante a semana que os pacientes que queriam participavam, então também tem isso, né? Não é que os pacientes são obrigados a fazer as atividades, eles vão às atividades que eles gostam. Às vezes não gosta tanto da atividade, mas gosta do profissional que toca a atividade. Mas então a gente fez uma árvore. Como que a gente fez a árvore? A gente recortou papel verde em formato de árvore, a gente colou no espaço, que era o espaço de ambientação, que todo mundo ficava junto, um espaço de convivência, como se fosse um salão. Lembra na escola, quando tem o pátio, na hora do intervalo? Era tipo um pátio que a gente tinha lá, que era um espaço de convivência, onde ficava televisão, tinha mesa de pimbolim, tinha revista, tinha livro. Então, aí a gente colou na parede desse espaço. E aí, depois, a gente foi pegando juntos. Então, eu levava o computador. E aí, eu procurava lá na internet, modelos de enfeites de Natal artesanal. E aí, junto comigo, todo mundo escolheu... a gente vai fazer esse, vai fazer esse, vai fazer esse. E aí a gente foi fazendo. Então a gente fez inteirinho a árvore de Natal e a decoração daquele espaço juntos. Isso é arte, né? A gente não pode dizer que não é. E aí nessas interações começa, sabe o que é Natal? Por que existe Natal? Onde que você costuma passar o Natal? Com quem que você passa o Natal? Aí, nunca passei Natal com ninguém, nunca comi panetone. Nossa, do que é panetone? E isso é socialização. Como foi comentado anteriormente, a arte pode ser utilizada como uma forma de auxiliar os pacientes não apenas em seus tratamentos, mas também na sua socialização.
Quando comentamos sobre arte, não podemos deixar de comentar sobre Anísia Silveira, uma psiquiatra que legou uma grande contribuição para o tratamento dos transtornos mentais, se colocando contra a utilização de tratamentos baseados em lobotomia, insulinoterapia e eletrochoque, e além disso, ainda incentivava seus pacientes a se engajarem na pintura e na modelagem como forma de tratar sua saúde mental. Sem ela, nós não estaríamos com tratamentos tão significativos e humanizados como temos hoje no Brasil. Seu trabalho foi considerado pioneira no Brasil e permitiu um grande avanço para os tratamentos psiquiátricos no país. Os resultados de seu extenso trabalho ficam expostos no Museu de Imagens do Inconsciente, fundado por ela em 1952, podendo assim ser visitado e apreciar a sua grande luta pela saúde mental.